Imagine a cena. Porta de emergência. Chega um paciente de ambulância, sabe? Confuso, agitado, coração a mil, pele queimando de febre. Cenário clássico. E ninguém sabe o que ele usou, não tem histórico, o tempo tá correndo, né? E cada segundo conta. Como é que a equipe médica começa a decifrar esse quebra-cabeça sem nenhuma pista? Essa é a grande questão. A resposta está em reconhecer padrões. E é aí que entra o conceito de toxidromes. Basicamente, são conjuntos de sinais e sintomas que funcionam como uma assinatura, apontando para uma classe específica de substância. Exatamente. Nossa missão hoje é desvendar os 5 principais toxidromes. Mas assim, não como uma lista de decoreba, e sim como uma ferramenta de raciocínio clínico. Ok, vamos analisar isso. E essa análise, ela é absolutamente vital. Porque, na prática, na vida real, não dá para esperar um exame de sangue que pode levar horas. Não tem tempo. Não tem. A toxidrome é o que permite ao médico ali na beira do leito tomar uma decisão em minutos que pode literalmente salvar uma vida. É uma investigação dedutiva, sabe? Quase como a de um detetive. Usando as pistas que o corpo dá. Exato. As pistas que o próprio corpo do paciente oferece. Vamos focar exatamente nisso, nos padrões e principalmente nas pistas que diferenciam um quadro do outro. Excelente. Então vamos voltar para o nosso paciente. Ele está agitado, hipertenso, com a frequência cardíaca lá em cima e as pupilas. Muito dilatadas. Uhum. Esse é o protótipo do que a gente chama de toxidrome simpatomimética, certo? Perfeito. É o quadro clássico de uma overdose por estimulantes. Cocaína, anfetaminas. Entendi. O nome já diz tudo, simpático-mimético, ou seja, ele imita o sistema nervoso simpático, o nosso sistema de luta ou fuga. E isso, ligado no máximo, em overdrive. Por isso a pressão sobe, o coração acelera, o corpo entra em estado de alerta máximo. E a hipertermia, a febre, vem muito dessa agitação motora constante. O paciente simplesmente não para. E um detalhe importante que você mencionou é sobre a pele. Nesse quadro, o paciente geralmente está suando bastante, né? A tal da diaforese. Sim, o corpo está superaquecido e tentando se resfriar. Então a sudorese é bem comum. Ok. Então, a imagem mental é essa. Agitado, acelerado, pupilas grandes e pele úmida, suando. Parece um diagnóstico fechado, né? Parece. Mas é aqui que entra a primeira grande armadilha do diagnóstico diferencial. A toxidrome anticolinérgica. Lendo o material, eu vi que os sintomas são, nossa, incrivelmente parecidos. Frequência cardíaca e pressão altas, pupilas dilatadas, febre, agitação. Até delírios. Exato! Se eu sou a médica na emergência, como eu não confundo os dois? Essa é a pergunta de $1 milhão no plantão. O mecanismo é diferente, sabe? A substância anticolinérgica não estimula o sistema simpático diretamente. Ah, ok. Ela bloqueia o oposto dele, o parasimpático. Mas o resultado final é muito parecido. É uma ação simpática sem freios. Entendi. O paciente também fica agitado, taquicárdico, hipertenso. A confusão é muito fácil de acontecer. Então, voltando para nossa cena. A equipe está tratando o paciente como um caso de intoxicação por estimulante. Mas aí a enfermeira mais experiente vai checar o pulso, toca no braço do paciente e fala algo que muda tudo. Uhum. Doutora, ele está queimando em febre, mas a pele está completamente seca. Nenhuma gota de suor. E essa é a virada de chave. Essa é a pista crucial. Pacientes com intoxicação anticolinérgica são secos. Secos. O bloqueio parasimpático desliga as glândulas. As sudoríparas, salivares, lacrimais, todas. Então o paciente tem a pele quente, vermelha e seca. A boca está seca, os olhos estão secos. Ele parece clinicamente desidratado. Nossa, que diferença. Enquanto o paciente simpatomimético está suando, o anticolinérgico está seco como um deserto. É a diferença entre quente e úmido e quente e seco. Aqui é onde fica realmente interessante. Existe aquele mnemônico clássico em inglês que ajuda a pintar um quadro muito vívido desse paciente, ajuda a nunca mais esquecer. É uma ótima ferramenta de memória, realmente. Eles dizem que o paciente está mad as a hatter, louco como chapeleiro, por causa da confusão mental.
do delírio, né? Isso. Depois, blind as a bat, cego como um morcego, porque as pupilas estão tão dilatadas que a visão fica turva. Red as a beet, vermelho como uma beterraba. Pela pele avermelhada. O mais importante de todos. Dry as a bone, seco como um osso. Esse é o que fecha o diagnóstico. Se o paciente está acelerado, mas está seco, o pensamento tem que ir direto para a toxidrome anticolinérgica. E que tipo de substância causa isso? Olha, pode ser desde certos antialérgicos em altas doses, antidepressivos tricíclicos ou até plantas, como a trombeteira. Essa distinção é fantástica. Então, já vimos os quadros de aceleração. Mas e se o nosso próximo paciente chegar no extremo oposto? Se a anticolinérgica é o bloqueio do parasimpático, a superestimulação dele, a toxidrome colinérgica, deve ser um cenário bem diferente. É o oposto completo. E é talvez um dos quadros mais dramáticos da toxicologia. Se o anticolinérgico é seco, o colinérgico é molhado, completamente encharcado. A superestimulação do sistema parasimpático, que geralmente é causada por agrotóxicos, tipo organofosforados, ou até armas químicas, faz com que todas as glândulas do corpo disparem ao mesmo tempo. Nossa! Então, em vez de taquicardia, temos bradicardia. O coração fica lento. Isso. A pressão normal ou baixa. As pupilas, em vez de dilatadas, Contraídas, muito pequenas, a chamada miose. e as secreções. É o que define o quadro. O paciente está com sudorese intensa, salivação excessiva, lacrimejando, com o nariz escorrendo, às vezes vomitando, com diarreia. A imagem clássica é a de fluido saindo por todos os orifícios. É uma hipersecreção generalizada, então. E muito perigosa, porque também causa secreção nos brônquios, a broncorreia, que pode literalmente afogar o paciente. Nossa, é um colapso total do sistema. Os mnemônicos para isso também são bem gráficos, né? Um deles é sludge, em inglês, que significa salivação, lacrimejamento, urinação, defecação. Desconforto gastrointestinal e êmese, que é o vômito. Exato, basicamente descreve essa falha de todas as comportas do corpo. Isso. E tem outro, dumbbells, um pouco mais completo, que adiciona miose, broncorreia, bradicardia. Mas a ideia central é a mesma. Se o paciente está na sua frente e ele está vazando com o coração lento e as pupilas pequenas, não há dúvida, é uma crise colinérgica. E é uma emergência médica gravíssima. É muita sigla, muito detalhe para decorar. Sludge, dumbbells, mad as a hatter, manter tudo isso organizado na cabeça na hora da pressão é um desafio gigante. Com certeza. Especialmente durante a preparação para as provas de residência ou mesmo na prática clínica, né? A capacidade de recordar rapidamente essas informações é o que faz a diferença, sem dúvida. A memória precisa estar afiada. E para quem é estudante e quer ter essa informação na ponta da língua, a dica é organizar o estudo. Se você quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma forma de transformar esse conhecimento em algo automático. Uma ferramenta essencial para organizar esse tipo de raciocínio. Exato. Agora, vamos para o nosso último par de opostos. Já vimos os pacientes acelerados e o molhado. E quando o paciente chega desligado? Sonolento, quase em coma. Aqui a gente tem as toxidromes sedativo-hipnótica e a opioide. Isso. O quadro sedativo e hipnótico, causado por drogas como os benzodiazepínicos, o famoso calmante, é talvez o mais simples de entender. A principal característica, como o nome diz, é a sedação. Sonolência. Isso. O paciente está sonolento, com a fala arrastada, letárgico. E o grande perigo aqui é a profundidade dessa sedação, certo? O paciente pode ficar tão sedado que perde os reflexos de proteção, como de tossir, e pode aspirar o próprio vômito, por exemplo. Exatamente. O risco é a depressão do sistema nervoso central ser tão intensa que leva à depressão respiratória ou à perda da via aérea, exigindo intubação. Entendi. Mas, de modo geral, os outros sinais vitais, como frequência cardíaca e pressão, não costumam ser tão afetados, a menos que outras substâncias tenham sido usadas junto, claro. O que nos leva diretamente à comparação com os opioides.
Um paciente com overdose de heroína, morfina ou fentanil também vai chegar sedado, sonolento. De novo, temos um grande imitador. Como diferenciar? Aqui, de novo, temos duas pistas cardinais. Dois sinais de alarme que gritam opioide. Ok. O primeiro está nos olhos. Os opioides causam uma miose extrema, as famosas pupilas puntiformes. Em cabeça de alfinete. Isso, em cabeça de alfinete. É um sinal muito clássico e muito forte. Se o paciente está apagado e com as pupilas minúsculas, a suspeita de opioide é altíssima. E a segunda pista, que imagino ser a mais perigosa de todas, a respiração. A depressão respiratória na intoxicação por opioides é profunda e pode ser rapidamente fatal. O centro respiratório no cérebro é diretamente deprimido. O paciente esquece de respirar. Literalmente, ele se esquece de respirar. A frequência respiratória, que normalmente é de 12 a 16 por minuto, pode cair para 4, 3 ou até parar. O paciente chega em apneia. É isso que mata, e é por isso que o tratamento tem que ser imediato. Então, o que tudo isso significa? Foi muita informação. Se a gente tivesse que criar um fluxograma mental, um guia rápido para o médico na porta da emergência, como poderíamos organizar isso de forma prática? Vamos simplificar numa série de perguntas-chave. A primeira pergunta que você se faz ao ver o paciente é: ele está ligado, superestimulado, ou ele está desligado, deprimido? Ok, ligado ou desligado, faz sentido. Se ele está ligado, agitado, taquicárdico, a próxima pergunta é sobre a pele. Ele está suando? Se sim, pense em simpaticomiméticos. Certo. Ele está completamente seco? Se sim, a resposta é anticolinérgicos. A chave é úmido versus seco. Perfeito. E se ele estiver desligado? Se ele está desligado, sonolento, sedado, a pergunta vai para os olhos e para a respiração. As pupilas estão normais ou dilatadas, e a respiração está só um pouco lenta. Pense em sedativo hipnóticos. Ok. Agora, se as pupilas estão do tamanho de uma cabeça de alfinete e a respiração está perigosamente lenta ou até ausente, Opioides. a resposta é opioides. E fica faltando um. Falta o caso especial, o que não se encaixa bem em ligado ou desligado, mas tem a sua própria categoria. O paciente está molhado. Se tem hipersecreção por toda parte, a resposta é colinérgicos. Nossa, com essas 4 perguntas dá para navegar pelos 5 quadros de forma muito rápida e muito eficaz. Fantástico! Isso organiza tudo de uma forma muito clara. Fica evidente que entender esses padrões não é só um exercício acadêmico para uma prova. De jeito nenhum. É uma habilidade prática, quase um instinto clínico que permite uma ação rápida e informada em cenários de altíssima pressão. Sem dúvida. E o fascinante aqui não é só memorizar os sintomas. É entender que o corpo humano tem um número limitado de interruptores, sabe? O sistema simpático e o parasimpático. Certo. Todas essas substâncias, de agrotóxicos a drogas de abuso, estão só forçando esses mesmos interruptores para o ligado ou para o desligado de forma extrema. A toxidrome é o rastro que essa manipulação deixa para trás. E isso levanta uma questão importante. Qual seria? Nós discutimos aqui os quadros clássicos, de livro-texto. O cenário ideal, né? Exato. Mas na emergência do mundo real, a situação raramente é tão limpa. Muitas intoxicações envolvem múltiplas substâncias. Verdade. Então, a questão para refletir é: como esses quadros clássicos podem se apresentar de forma atípica? Que pistas sutis um profissional de saúde deveria procurar quando os sintomas não se encaixam perfeitamente numa única categoria? E se o paciente estiver, sei lá, com o coração acelerado como um simpatomimético, mas sonolento como um opioide? Exatamente. É aí que a verdadeira arte da toxicologia clínica